Por isso o tema da minha mensagem é: Ele desceu do céu para te salvar. Ele desceu do céu para te salvar. E, nesse sentido, uma das passagens mais encantadoras que demonstra a salvação por meio de Cristo está aqui em João, capítulo 4, na passagem da mulher samaritana. Jesus, ele está na Judeia, e acontece uma discussão entre os escribas e fariseus sobre quem batizava mais gente, um tipo de assunto que não interessava a Jesus. Então Jesus se propõe a sair da Judeia, rumo a Galileia. Mas no verso 4 diz que, saindo da Judeia para ir para a Galileia, ele passa por Samaria. Está escrito no verso 4. E a pergunta que deve ser feita é: por que Jesus quis passar por Samaria? O destino de Jesus era a Galileia. E o melhor caminho não era a Samaria. Tanto pela distância, não era o caminho mais curto, era mais longo. Tanto pelos perigos, os judeus não eram bem vistos nessa cidade. Entretanto, Jesus quis passar por Samaria. Mas por que ele quis? O verso 4 diz: e era necessário atravessar a província de Samaria. Então o texto diz que era necessário, havia algo a ser feito em Samaria, havia uma missão em Samaria, havia um propósito em Samaria. Ele deveria ir até Samaria, porque ele queria encontrar alguém em Samaria. Jesus queria buscar alguém na cidade de Samaria. Tinha um encontro, uma obra, ele tinha uma missão em Samaria. E ele precisava buscar uma pessoa. Entretanto, que tipo de pessoa Jesus foi buscar em Samaria? Que espécie de pessoa Jesus foi encontrar em Samaria? Qual era o perfil, a característica deste indivíduo que Jesus foi buscar em Samaria? Para isso nós temos que saber um pouco das características da cidade. O verso 5 diz que Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Samaria era como uma província, um pequeno estado, repleto de cidades. E uma das cidades de Samaria era Sicar. E foi nessa cidade que Jesus foi. E essa cidade, bem como esse estado, nos mostra então o perfil de pessoa que Jesus foi buscar. A palavra Sicar significa a cidade dos bêbados, embriagados, tontos. Era uma cidade que era conhecida pela sua embriaguez. E ela também contava com os samaritanos. Quem morava em Sicar era samaritano. E o samaritano, o judeu olhava para ele com olhos de impureza. Por exemplo, os judeus não comiam um pão se fosse feito e servido por samaritanos. Logo, os judeus, eles consideravam os samaritanos impuros. Então veja só, era uma cidade de bêbados e de impuros. Foi esse tipo de gente que Jesus foi se encontrar, que Jesus foi buscar, que Jesus foi pegar. Bêbados, impuros, mestiços, é um tipo de quê? Ímpios, pagãos, pecadores. O que Jesus foi fazer em Samaria? Se encontrar com pecadores, buscar pecadores. Em Mateus está escrito assim: eu não vim chamar justos, os sãos não precisam de médico,
Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se você está aqui e quer a Jesus, e veio buscar a Jesus, quer Deus, precisa de Deus, mas não se considera um pecador, então você não vai encontrá-lo. Se você se acha justo aos seus próprios olhos, santo, correto, reto, Jesus não é para você. Não é esse tipo de gente que Jesus veio buscar. Jesus não veio buscar gente perfeita. Jesus não veio buscar gente honesta. Jesus não veio buscar gente justa. Jesus não veio buscar gente boa. Jesus veio atrás de gente ruim. Jesus veio atrás de gente má. Jesus veio atrás de gente perversa. Jesus veio atrás de pecadores. O primeiro passo para se ter um encontro com Jesus, para se receber o perdão dos pecados, para ser salvo, é reconhecer as nossas misérias, reconhecer que não somos bons, reconhecer que todas as nossas obras são más, é olhar para os 10 mandamentos e dizer, eu quebrei cada um deles, 1 milhão de vezes cada um, eu nunca cumpri nenhum deles, eu sou um pecador. Martim Lutero dizia, eu me chamo pecador, pecador é o meu nome. É esse tipo de gente que é salva, é esse tipo de gente que é perdoada, é esse tipo de gente que é vivificada, é esse tipo de gente que é salva do inferno e recebe a vida eterna no céu. Pecadores, maus, perversos, ímpios. E quando foi que Jesus fez isso? O verso 6 diz, estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, sentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Jesus foi, e para encontrar esse pecador, ele foi até uma fonte, um poço de água. E a hora que ele foi meio-dia. Meio-dia, o sol está no seu auge, é o maior calor do dia. Jesus foi estratégico, ele foi a um poço, onde era colhido água, pessoas iam buscar, só que ele foi numa hora onde tinha a maior concentração de gente possível, meio-dia, a fim de encontrar aquela pessoa. Irmãos, vocês precisam entender assim, ele foi até Samaria, ao meio-dia, onde havia o local e o horário, a maior concentração de pecadores, de homens, a fim de buscá-lo. 2000 anos atrás, o Senhor desceu, onde havia a maior concentração de pecadores em todo o universo, aqui na terra. Ele se fez carne porque todos pecaram, ele desceu dos céus, ele se encarnou e veio aqui na terra, local onde há a maior concentração de pecadores. Eu, você, asiáticos, europeus, norte-americanos, sul-americanos, africanos, todos homens, tribos, raças, línguas, ele vem encontrar com homens de todas as raças, tribos e línguas. Ele veio atrás de pecadores. Se ele veio no local de maior concentração, onde é esse local? A terra. Significa o quê? Que não há nenhum homem que não peque. Paulo aos Romanos diz, não há nenhum justo, nenhum sequer.
nenhumzinho. Não existe um homem bom no mundo, uma mulher boa no mundo. A própria criança, quando nasce, ela é concebida em pecado. Em pecado. Então ele teve que descer. E como ele desce? O tremendo mistério que você precisa entender da encarnação. Jesus não era um homem que marcou a história, filho de uma mulher. Era Deus, a terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Para salvar eu e você, para salvar os pecadores. O Deus atemporal e imaterial não está no tempo nem no espaço, porque ele é espírito. Ele teve que entrar no tempo e no espaço, aqui nessa criação. E como Deus eterno, infinito, perfeito, espírito atemporal, entra no espaço e no tempo, na maior concentração de pecadores, quando ele se encarna, quando ele se faz homem. Ele vem 2000 anos atrás. Maria, do Espírito Santo, fica grávida, dá à luz e nasce um menino. Agora Deus tem nervos, Deus tem olhos, Deus tem boca, Deus tem pés, Deus tem braços, Deus transpira, Deus chora, Deus sangra. Deus agora se fez carne, osso, emoção, razão, sentimentos, vontade. Para vir ao nosso encontro, para nos salvar, ele saiu do seu trono, deixou sua glória, despojou, abriu mão da sua glória, para se humilhar, ao ponto de se tornar uma criatura como nós, 100% Deus, 100% homem.